Olá, olá, povo do meu condomínio! Mais um Siga-me Cast, mais informação, mais conteúdo. E claro, com o intuito de enriquecer o mercado condominial e trazer o máximo de informação para o universo condominial. E claro, quem ganha sempre é você que nos acompanha, porque está lhe enriquecendo, está levando informação e fazendo com que você entenda cada vez mais sobre o universo condominial. E hoje temos um tema riquíssimo de informação e super importante. E temos como nosso convidado uma grande mulher que é advogada, especialista em direito civil e empresarial, com atuação e experiência em direito condominial, imobiliário e engenharia legal, graduanda em negócios imobiliários na UNP, pós-graduanda em gestão condominial na Fundação Santo André, diretora adjunta da Anacom, no Rio Grande do Norte, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial e Imobiliário da OAB do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, doutora Raíssa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco e, claro, compartilhando conhecimento. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada, né? Espero contribuir aí com informações e atualizações sobre essa dinâmica condominial, que é um universo bem desafiador, mas ao mesmo tempo apaixonante. É muito apaixonante. Gente, o mundo condominial ele tem muitas vertentes e essas vertentes eles exigem muitos cuidados e principalmente para os gestores, para quem está ali na linha de frente sobre a gestão do condomínio. E hoje a gente vai trazer um tema muito complexo, mas muito relevante. Hoje a gente vai falar sobre a questão das tecnologias, sobre a questão de inquilino, dentre outras informações que vão enriquecer. Preste bem atenção. Para a gente dar início, doutora Raíssa, como a tecnologia vem ajudando, né, todo o universo, toda a humanidade, a tecnologia ela vem ajudando muito na nossa convivência. Mas também, junto a ela, vem trazendo algumas questões que são muito importantes para o mundo do condomínio, para os condomínios, que são as utilizações das plataformas digitais, como, por exemplo, a Airbnb, que fazem locação, né, por temporada, por diária. Com isso, vem gerando alguns problemas em relação à segurança, em relação à boa convivência entre os moradores. Dentro do direito condominial, como é que isso funciona? E como é para funcionar? Bom, é um tema bem controverso, né? Quando a gente fala em condomínio residencial, né? Porque existem condomínios hotéis, né? Que já por sua natureza, já é permitido a utilização dessas plataformas. Mas em condomínio residencial há uma preocupação muito grande em relação à função social daquele condomínio e à questão do direito de vizinhança, né? Então, muito se discute sobre a permissibilidade ou não dessa utilização dessas plataformas em condomínios residenciais, com vistas à preservação da segurança, né? Enfim. Então, hoje, o entendimento e decisões mais recentes do STJ se fala que o condomínio ele pode permitir ou não, desde que esteja previsto na convenção ou por deliberação em assembleia, né? Então, o entendimento mais atualizado é que o condomínio ele só pode permitir, né, ou proibir, se isso tiver expressamente consignado na convenção, né? Então, tem que obedecer o que a Assembleia decide. E está havendo agora a mudança do Código Civil, né? E com ele está se discutindo essa permissibilidade. Então, com a mudança do Código Civil vai determinar que a convenção ela pode estabelecer essa permissão, essa proibição. Tá? Entendi. E como síndico, acontece muitas das vezes dos síndicos, de forma geral, isso se aplica algumas das vezes a síndicos moradores que não entendem ainda a importância da convenção, do regimento e afins. Para que esses síndicos, esses profissionais que trabalham na gestão de forma direta, como é que eles podem entender como fazer a permissão e entender melhor se o condomínio deles permite que isso aconteça ou não permite? Bom, primeiro o síndico ele tem que ter conhecimento da Convenção do Regimento Interno, né? Os síndicos profissionais, eles costumam ter mais a preocupação de estar lendo a Convenção, de estar entendendo a Convenção e a própria experiência no mercado. Sendo que alguns síndicos orgânicos, eles acabam não tendo experiência em gestão
né? E alguns até não conhecem a convenção e o regimento interno. E existe uma dificuldade muito grande também, porque muitas das convenções elas estão desatualizadas, tá? Então, são convenções que ainda são minutas da incorporação, que a convenção é um documento obrigatório da incorporação dos condomínios. Então, muitos ainda estão ali lá no tempo de que o condomínio foi instalado, foi implantado. 20, enfim, 30 anos atrás. que não acompanha a mudança da legislação, não acompanha a dinâmica do condomínio. Então, o síndico primeiro ele tem que conhecer a convenção. Se for uma convenção desatualizada, ele tem que começar a trabalhar a atualização dessa convenção, né? Lembrando que o quórum para a alteração dessa convenção ele é 2/3 e tem que ser aprovado em assembleia. Daí a importância da assessoria jurídica, né, para que oriente aquele síndico da necessidade de atualização ou não, de como proceder ou não, né? Então, ele conhecendo a convenção, e ele conhecendo a dinâmica do condomínio, ele vai propor regras que mais se adequem àquela realidade, né? Então, tudo isso tem que passar pela deliberação da Assembleia, porque lá é onde os condôminos vão decidir o que é que se adequa melhor à realidade do condomínio, né? Porque tem condomínios condôminos que entendem que não deve ter a plataforma, porque isso deixaria vulnerável a segurança do condomínio. Isso. Mas aí quem vai decidir vai ser a Assembleia pela maioria de 2/3. Já aconteceu algum caso do condomínio já ter, né, a permissão, o síndico não violou a convenção, não simplesmente permitiu que essas locações pudessem existir pelas plataformas digitais? Isso gerou algum tipo de conflito, gerou algum tipo de problema? Sim, já teve condomínios que as pessoas fazem as locações, principalmente esses condomínios maiores, né? Principalmente aqueles que são próximos ao mar e que a convenção não estabelece, né? Que são condomínios que, por exemplo, na região de Ponta Negra, que a convenção ela não estabelece e as pessoas se utilizam das plataformas de Airbnb. E isso gerou algumas incômodos por parte de algum condomínio. E aí teve que ter uma assembleia para poder deliberar sobre a permissibilidade ou não, né? E aí esse quórum tem que ser assim, 2/3, né? Porque isso diz respeito ao uso da propriedade. Então, o quórum para aprovar ou não a permissão de se utilizar a plataforma de Airbnb tem que ser através de 2/3. Entendi. Então, para que o síndico possa entender, e os moradores também, ou os proprietários que queiram, têm esse interesse, se dentro do condomínio já existe essa locação, eu sou síndico, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ler primeiro o regimento, o que é que eu preciso, qual é o protocolo, o passo a passo eu devo seguir para viabilizar ou bloquear o uso da plataforma? Primeiro conhecer a convenção, se for uma convenção que estiver desatualizada, ele vai ter que atualizar e isso vai ter que passar por uma assembleia. Então, ele tem que colocar em pauta de assembleia e lá passar pela aprovação ou não por 2/3. Então, primeiro é conhecer se existe já essa permissibilidade, né? Convenções antigas, certamente, elas não vão ter essa previsão, né? As mais novas pode ser até que tenham, né? Mas, se não houver essa previsão, o certo é o quê? Chamar uma assembleia para atualizar aquela convenção, né? Ou então fazer uma assembleia específica para deliberar sobre essa questão. E aí vai se ter aprovação ou não. E como proprietário do apartamento, o que é que, se o meu condomínio não permite, eu consigo de alguma forma viabilizar judicialmente a permissão ou a convenção, né? O regimento dentro do condomínio, ele Não, porque prevalece sobre isso? Na realidade, aí vai existir um binômio entre direito de vizinhança e direito de propriedade. Isso. Né? O direito de propriedade, ele não é ilimitado, né? Então, principalmente na questão do âmbito condominial. Então, você vai sempre esbarrar no direito de vizinhança. Então, a propriedade ela tem que atingir a sua função social. Então, se a Assembleia, se você mora no condomínio, você tem que submeter as decisões da Assembleia. Você concordando ou não. Então, se foi maioria dos terços não aprovou, você tem que submeter aquelas regras. E as decisões do STJ, as mais recentes, ela dá ela faculta ao condomínio a ter essa aprovação ou não. Então, o proprietário, infelizmente, ele vai ter que submeter a questão da deliberação da Assembleia. Perfeito. E para ir pegando esse gancho em relação à convenção, gente, é muito importante. Você ter uma convenção bem atualizada e, claro, com a sua orientação, qual a importância da convenção dentro do condomínio quando ela se choca com o regimento? E, claro, quando se choca também com o regimento e a lei, porque são três vertentes, onde a convenção determina algo, o regimento outro e a lei outro. Como é que isso se choca e como é que pode ser resolvido tudo isso?
tanto a convenção como o regimento interno, a gente parte dessa premissa. Quanto a convenção como o regimento interno, ela não pode ser contrária à lei, né? O Código Civil e a lei, ela vai sempre que vai ser aquelas que vai reger as normas da convenção. Daí porque existe a necessidade de ter essa convenção atualizada, porque as leis elas vão se mudando. Por exemplo, a gente teve, eu vou abrir aqui um parênteses, na pandemia. Sim, claro. A gente teve muita dificuldade. Por quê? Como as convenções eram antigas, a maioria não existia a previsão de fazer realizar a assembleia virtual, né? Então, muitos mandados se expiravam no decorrer da pandemia e os bancos, assim, quando termina aquele mandato do síndico, ele corta o acesso das contas bancárias. Então, a gente só tinha duas opções. Ou era entrar com ação de prorrogação de mandato, porque, assim, advogado condominialista trabalhou na pandemia. Ou ele tinha que entrar com alvará, uma ação voluntária, de jurisdição voluntária, que era para requerer autorização para realizar aquela assembleia virtual. Porque a pandemia aconteceu, mas a legislação que autorizou a realizar essa assembleia virtual, ela veio só em outubro, né? Começou a pandemia em março, só em outubro que veio a legislação que permitia que os condomínios pudessem realizar assembleias virtuais. E assim, muitos juízes ainda têm uma antipatia em relação ainda hoje tem, embora exista uma lei que já permita, ainda existe a antipatia, né? Inclusive de regramentos, tem que observar que você não pode restringir debates, que você tem que deixar os condôminos livres para se manifestar, enfim. Então, daí a importância de ter uma convenção bem atualizada, para que ela acompanhe essas atualizações, né, em relação à legislação. Por exemplo, a questão de mudança de destinação, que mudou o quórum, a questão de permissibilidade de assembleia virtual, a questão, apesar de que já tem uma lei hoje. E agora, essa questão da utilização das plataformas digitais, né, para locação. Para locação. Que hoje está sendo decidida através de decisões judiciais. Está vindo aí o Código Civil novo, né, que pretende regulamentar essas questões. Então, mas tanto a convenção como o regimento interno, ela tem que seguir o que está na lei. Tá? E aí tem uma discussão. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um condomínio que diz que a convenção diz que só pode ser síndico quem é condômino. Mas a lei, ela diz o quê? O síndico pode ser condômino ou não. E aí, o que vai prevalecer? Isso. Eu fiquei na curiosidade. A civil ou vai ser a convenção, né? Então, tem decisões para todo lado, tá? Não existe um entendimento pacificado. E há quem defenda, certo, que a convenção ela não pode ser contrária à lei, mas ela pode restringir, tá? E existem decisões não, até porque não pode restringir, porque tem que prevalecer a deliberação da Assembleia, que a Assembleia é o órgão maior dentro do condomínio, é quem toma as decisões. Então, ela não poderia ser contrária. E há decisões de que, se a lei faculta, podendo ser condômino ou não, um síndico que não seja condômino, ele poderia ser síndico. Eu me filiei a essa corrente, tá? Eu acredito que se a convenção, se o Código Civil, ele permite, a convenção, ela tem que ir essa regra, tá? Então, eu defendo mas existe, aí eu vou dizer que não existe um entendimento pacificado, existem decisões para todo lado. Mas também lembrando que condômino, ele é o proprietário, tá? Sim. Mas existem alguns que se equiparam a condômino, que é o promitente comprador, que é o cessionário, né? Aquele que recebe o imóvel por doação. Então, qualquer um que tenha vínculo de propriedade, seja através do instrumento público ou particular, ele é considerado como condômino. Então, eu entendo, meu entendimento é que o Código Civil, como ele flexibilizou essa legislação e essa possibilidade de ser condômino, principalmente aquelas convenções que foram elaboradas antes da legislação, aí essas aí que prevalecem mesmo o entendimento, tá? E em relação ao regimento interno, se houver conflito entre o regimento e a convenção, prevalece o que está na convenção. A convenção, ela tem uma força normativa maior. Apesar de que é o seguinte, lembrando, a convenção e o regimento interno tem naturezas diferentes, tá? A convenção, ela rege mais a questão da estrutura organizacional do condomínio, é como se fosse a construção do condomínio. Então, ela vai disciplinar prazo e mandado de síndico, ela vai disciplinar direitos e deveres de condôminos, vai estabelecer qual o prazo de realização da Assembleia Geral Ordinária, vai constituir o fundo de reserva. E a convenção e o regimento interno, ele vai ser mais aquela questão da disciplinar a dinâmica do condomínio, né? Regulamentar
utilização de quadros. Direitos e deveres. Como é que você deve, qual é o regramento em relação ao salão de festa. Sim, sim, sim. Como é que deve ser o controle de acesso, como é que deve, se o visitante tem que apresentar a carteira de CNH. Então, é mais a dinâmica comportamental do condomínio. Então, o regimento é quem controla e organiza, É. e a convenção é que Estabelece as regras. estabelece as regras. Mais, vamos dizer, mais consolidada, da estrutura organizacional, né, administrativa do condomínio, entendeu? Entendi. Então, qual a periodicidade de atualização da convenção? Na realidade, assim, isso, quem vai determinar vai ser a própria, a própria dinâmica do condomínio, né? Então, assim, tem convenções ainda que são da minuta. Que são desde a implementação do prédio. Então, assim, essas certamente elas precisam fazer essa atualização. Mas, assim, a legislação hoje de condomínio, ela tá mudando tanto que está havendo a necessidade de se atualizar. Tem convenções que foram feitas há um ano atrás que já está precisando de atualização, né? Porque ela já não comportou algumas regras, né? E aí, sendo que assim, existe uma dificuldade em relação a essa atualização da convenção, em razão do quórum, né? Antigamente, tanto o quórum para atualização de regimento interno quanto para a convenção era 2/3. Então, hoje só existe a obrigatoriedade de 2/3 para a convenção. O regimento interno, ele é maioria simples, tá? Com um detalhe. Se o regimento interno tiver dentro da convenção, ou seja, apartado com a convenção, ele tem que ser 2/3 para fazer a alteração. Aí o procedimento correto é o quê? Você desaparta o regimento interno da convenção, né? E aí para ele poder depois ter aquele quórum de maioria simples, né? E a convenção permanece com o quórum 2/3. Então é mais difícil você mudar a convenção porque ela exige um quórum maior. Então, a dica, já chama a dica de ouro, viu, gente? Então, você muda primeiro o regimento, que é mais fácil, é isso que eu entendi? Não. Porque o quórum da convenção, para você alterar a convenção, você tem que alterar só com quórum qualificado 2/3. E o regimento interno, você já pode alterar ele por maioria simples. Então, é muito mais fácil você conseguir alterar um regimento interno do que a convenção. E até é bom isso, por quê? Porque como diz muito respeito à dinâmica do condomínio, então essa dinâmica do condomínio ela vai mudando. Então, assim, eu estabeleci que o horário de funcionamento do salão de festa ele é até 11 horas. Mas eu coloquei isolamento acústico no salão de festa. Então, eu posso estender aquele horário por até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Já pensou precisar de um quórum de 2/3 para alterar isso? Não. Então, o ideal é que o regimento interno ele esteja desapartado da convenção para que essa modificação ela possa ser feita em assembleia por maioria simples, né? E eu ainda faço eu ainda faço o regimento de uma forma diferente. Meus regimentos, eles são distribuídos por capítulos, tá? Então, eu faço um capítulo de utilização de salão de festa, um capítulo de utilização de churrasqueira, um capítulo de utilização de controle de acesso. Por quê? Porque quando eu vou mudar o regimento interno, eu não preciso mudar todos os artigos. Só muda por capítulo. Só muda por capítulo, aquilo que precisar de alterar. Doutora Raíssa, para os síndicos que estão passando por essa questão em relação à convenção, qual o protocolo a ser seguido? Passo a passo para que ele consiga fazer de uma forma otimizada. Bom, primeiro é contratar assessoria jurídica, né? Isso é importante. Fazer a atualização dessa convenção. Ela vai precisar de forma indispensável a presença do advogado. Como é que eu trabalho essa atualização? Eu faço uma minuta, tá? E aí eu submeto geralmente alguns condomínios eles formam as comissões, tá? De elaboração para análise de convenção e de regimento interno. Se houver uma comissão, eu submeto aquela minuta já pronta, eu marco uma reunião com a comissão, com o síndico, para entender um pouco a dinâmica do condomínio, peço a convenção anterior, para poder ver o que é que pode ser aproveitado, né? Principalmente em relação, assim, é importante a questão do prazo de mandato, do síndico se manter, realização de Assembleia Geral Ordinária, também manter o mesmo prazo. E aí, eu elaboro aquela minuta, e após a elaboração dessa minuta, eu submeto à comissão. A comissão pode fazer algumas considerações, e aí depois eu submeto essa minuta para os condôminos, para que eles possam contribuir com alguma sugestão, né? Eu, particularmente, faço o seguinte: aquilo que eu considero pertinente das sugestões do condomínio, eu já absolvo no texto. E eu só levo para a Assembleia aquilo que é controverso, tá? Aquilo que pode gerar algum tipo de controvérsia. Eu coloquei que o prazo de mandato de síndico será de 2 anos.
Algumas pessoas não concordam, acham que deve ser 1 ano. Então, eu vou levar para a Assembleia apenas essa questão. O prazo de mandato de síndico vai ser 2 anos ou 1 ano? Porque se a gente for ler a convenção toda, às vezes minha convenção tem 100 capítulos, entendeu? Então, É 3 dias, nossa semana. é muita informação, vai ser muito. Então, assim, a gente leva só aquilo que, de fato, ele é mais polêmico e que pode gerar controvérsia. O regimento interno, muitos colegas preferem fazer regimento interno do que convenção. Eu já sou o contrário. Eu prefiro fazer convenção do que regimento interno. Eu acho muito mais fácil fazer a convenção, porque a convenção é muito aquele padrão, né? Mandato simples, então são aquelas regras já mais ou menos pré-estabelecidas. E já o regimento interno, não, ele é muito da dinâmica do condomínio. De acordo com cada condomínio. Porque aí vai ter, por exemplo, a gente precisa ter maior rigor naquilo que os condôminos infringem mais. E muitas vezes até essa infração ela não está dentro do regimento interno. Então, a gente precisa observar qual é a dinâmica do condomínio, o que é que infringe mais, quais são as lacunas, quais são as falhas e poder... Você tem que entender mais a dinâmica do condomínio para poder fazer esse regramento, né? Então, muitas vezes eu preciso que, de fato, se forme uma comissão ou ter um conselho para me passar as informações sobre essa dinâmica para que eu possa elaborar o regimento interno. E aí também eu submeto essa minuta para o conselho, a comissão, que depois vai se submeter aos moradores e a gente vai levar para a Assembleia só aquilo que pode ser objeto de controvérsia ou de polêmica. E sempre que for atualizado a questão da convenção, não automaticamente é necessário trocar a convenção. Não, até porque se o regimento interno... O regimento da convenção. Se o regimento interno estiver desapartado, talvez você tenha necessidade muito, assim... no caso, minha experiência mostra que você tem muito mais necessidade de atualizar o regimento interno com mais frequência do que a convenção. Até lembre-se, porque também tem aquela questão do quórum, né? É muito mais fácil você aprovar um regimento interno do que uma convenção, porque a convenção vai demandar sempre 2/3. Então, 2/3 de um condomínio pequeno é mais fácil. Agora deu um 2/3 de um condomínio... De 700 unidades. Eu advogo para um que tem 1.408 unidades. 1.408 unidades. Então, é muito mais difícil. E tem até aquela questão assim, inadimplente volta na questão da alteração da convenção, né? Então, tem até essa questão dessa discussão se poderia ou não poderia inadimplente voltar na convenção. Eu entendo que, como se trata de direito de propriedade, que a convenção ela é uma subscrição, ela não é uma aprovação. Eu entendo que os inadimplentes poderiam fazer essa votação, né, de respeito ao direito de propriedade. Já regimento interno, não. O regimento interno, ele é por deliberação da Assembleia e ele tem que estar presente, não se trata de direito de propriedade, sim da dinâmica normativa de conduta. Então, aí eu entendo que não. Perfeito. Pegando esse gancho de direito de propriedade, existe uma grande polêmica hoje no universo condominial, que são os condôminos antissociais e também as pessoas que utilizam dentro do condomínio a questão das plataformas de Airbnb. Tem o direito de propriedade, mas ela se aplica a esses condôminos antissociais e como é que isso acontece? É um tema bem complicado, essa questão do condomínio social, né? Porque o condomínio social, o que é que caracteriza o condomínio social? É aquele que reiteradamente ele descumpre as normas do condomínio. Ele tem uma conduta que não é compatível com a convivência harmônica, né? E existe o descumprimento reiterado. Sendo que é muito difícil você impor alguma penalidade hoje a um condomínio social. Por quê? Porque o quórum, por exemplo, para você aplicar uma multa, que é a multa que o Código Civil prevê, de 10 vezes o valor da taxa condominial, ele é de 3/4. Entendeu? E assim, e daí a importância também de você ter um dossiê daquele condomínio, você ter documentado aquelas infrações para você poder caracterizar também essa questão dele ser nocivo, né, à coletividade. Mas esse quórum de aplicação de multa de 10 vezes, de uma penalidade maior, ele é muito qualificado. Existe agora também com o Código Civil a alteração que vai diminuir existe a previsão de diminuir esse quórum para 2/3, né? Então, melhora. Mas, assim, o direito de propriedade ele não é ilimitado, né? Como eu falei anteriormente, ele esbarra no direito de vizinhança, né? Então, inclusive, o Código Civil, tem um artigo que fala, o artigo 1277, que você tem que cessar, o proprietário de uma unidade, ele tem que cessar toda e qualquer interferência prejudicial ao sossego, à saúde, à salubridade e segurança que esteja causando, né, interferência à propriedade vizinha, né?
Então, a gente tem o direito de vizinhança muito bem consolidado dentro desse universo condominial, que precisa ser respeitado. Recentemente, assim, acho que foi 2023, salvo engano, houve, lá em São Paulo, o escritório do Márcio Schwarzkopf, ele conseguiu uma decisão inédita, que ele conseguiu que o condomínio fosse expulso, né, que isso aí é por deliberação, mas através de uma ação judicial, utilizando como argumento o uso nocivo da propriedade. E ele teve essa decisão inédita, não sei, assim, de fato, eu não sei como é que... Ele teve em primeiro grau, não sei se houve recurso, mas é importante dizer o seguinte, o condomínio ele sai, mas ele não perde a propriedade, tá? Ele apenas não pode mais ocupar aquela unidade, mas ele não perde a propriedade. A propriedade continua sendo dele, só que ele não pode viver lá. Não pode viver lá, porque ele está... Mas isso é por tempo indeterminado? Por exemplo, decidiu isso e esse proprietário nunca mais pode voltar? Às vezes se estabelece um prazo e ele já teve condomínio social, já teve condomínios que conseguiram expulsar condomínio social e ele passou 2 anos e depois ele pôde voltar. Depois ele pôde voltar. Tá vendo aí, pessoal? Você que está nos acompanhando, esse é um tema muito complexo, muito delicado, mas que com certeza você, gestor, já passou por uma situação dessa. E o importante é você ter esse tipo de informação, de entender que nem tudo pode ser feito. Se vive em comunidade, né? Se você compra um apartamento, se você compra uma casa dentro de um condomínio, você está se predispondo a seguir as regras estabelecidas para aquele condomínio. E, claro, todas as regras é para boa convivência. E isso é uma grande dificuldade, pois cada um com uma cultura, um pensamento, um temperamento diferente, daí acaba que muitas vezes gerando conflitos. E nesse caso, é um caso muito interessante e de se prestar muita atenção, é que a gente não pode, quem vive em condomínio não pode fazer o que quer. Você pode fazer o que quer até infligir a privacidade, o direito de propriedade do vizinho. Não é isso? Por exemplo, eu vou dizer um caso bem relevante. O condomínio que eu moro, existia restrição de que os animais pudessem circular nas áreas comuns, né? Hoje, aí no final do ano passado, saiu a legislação que permite que não pode se proibir a circulação de animais. Sendo que tem que se entender que esse direito ele não é limitado. Aí, pronto, aí já é uma questão que esbarra no direito de propriedade. Então, eu posso limitar. A legislação de Natal, ela saiu até com essa possibilidade que os condomínios poderiam criar normas de regulamentar essa circulação, né? Mas, por exemplo, já Parnamirim, essa legislação ela não teve essa possibilidade. Mas, por exemplo, a circulação é livre dos pets. Eu sou tutora de pet, mas assim, a gente tem que entender que ele não pode ser limitado. Eu não posso, né, porque eu tenho livre circulação, que eu vou invadir, o meu animal pode invadir a casa do vizinho. Fazer cocô na porta dele. Fazer cocô na porta dele, se for um condomínio de casa, vamos supor. Que ele pode estar frequentando um salão de festa, né, que ele pode estar, com exceção de cães guias, mas assim, de estar frequentando uma piscina, a administração. Então, existe aqueles espaços que os pets vão poder circular ou não, né? Então, ele não é, essa legislação, ela não é ilimitada. Você pode disciplinar a forma como esses animais vão circular. Então, existe assim, na época, agora ninguém não pode mais restringir. Não, a gente não pode restringir a circulação, mas a gente pode disciplinar. E controlar essa utilização. Então, hoje em dia, assim, por exemplo, outra questão, assim, e às vezes as legislações, elas acabam por colocar hoje o síndico em uma situação difícil. Por exemplo, a obrigatoriedade, por exemplo, de espaços PETs, né? Como é que a legislação está impondo, ela sabe a realidade financeira daquele condomínio, de manutenção, de vai poder manter um espaço PET, né? Quando você tem um empreendimento novo, e ele já nasce com a concepção daquele empreendimento, tem um espaço pé, tudo bem. Então, você já vai adaptar a realidade da previsão orçamentária daquele condomínio naquela situação, né? No entanto, os condomínios antigos, que às vezes nem dispõem de espaço, ele pode justificar, né, que ele não tem espaço, mas assim, ele se é obrigado a colocar um espaço pé, ele tem orçamento, a realidade orçamentária dele permite que ele possa custear aquela manutenção, né? Então, a gente tem que também começar a refletir essas questões também no condomínio, que aí acaba impondo muitos desafios aos síndicos, né, em relação a essas imposições que a norma
também faz. Gente, não sei se, com certeza vocês devem terem acompanhado, a gente teve aqui com a doutora Juliana, que ela passou muita informação sobre a questão PET, e recentemente a gente participou de uma assembleia, Renata está aqui, está nos acompanhando, ela viu muito bem, em que uma síndica, ela estava bem, uma subsíndica, na verdade, ela estava bem um pouco, não bem aceitando a questão das leis PETs, e na cabeça dela, você vê a questão da falta de informação, na cabeça dela, a lei PET era só ajudando, prevalecendo o animal. Não, a lei PET ela veio para poder criar regras, criar deveres, criar direitos, para que tudo fique regulamentado, né? Para que a utilização ela fique saudável. E isso implica em obrigações para o tutor. Sim. Porque a partir do momento que, imagina só, eu compro um carro de R$1 milhão, coloco na garagem. Aí chega o vizinho com o cachorrinho, o cachorro vai lá e faz xixi na roda. A urina do PET normalmente é ácida. E vai enferrujar, vai dar algum problema. E o cara que pagou R$1 milhão no carro, aquela roda vale não sei quanto, ele vai ficar extremamente incomodado. E tem tutor de PET que não entende isso. Né? Então, o que falta muitas vezes é o conhecimento sobre tudo, sobre os direitos e deveres. Isso se aplica em relação à convenção, isso se aplica em relação às boas convivências, à utilização do Airbnb, à utilização do morador, o condômino antissocial, é tudo questão de convivência. O condomínio é um mundo, né? Eu costumo sempre dizer que o condomínio é um universo condominial, porque de fato é um universo, são cabeças, são gestões, são questões muito distintas. E claro, o melhor de tudo, gente, para dentro do seu condomínio é que você tenha uma boa assessoria jurídica para que ela possa acompanhar. Existe uma questão para que muitos gestores não entendem, que contratam um serviço de uma administradora, já foi falado diversas vezes, e no combo tem um serviço da assessoria jurídica da administradora. Eu vou falar pelo pouco conhecimento que tenho, mas, gente, é proibido por lei. É proibido por lei. Tenham uma assessoria jurídica de confiança, confiem. O advogado é o braço direito do gestor para tudo. E, claro, eu gostaria de pedir suas orientações. Como síndico, como gestor, como morador criterioso que está ali dentro da Assembleia decidindo as questões do condomínio dele, como é que ele pode entender que aquela assessoria que está se predispondo, está oferecendo proposta, ela é boa? Quais os critérios como morador, como gestor, como condômino, como administradora, eles devem entender e quais os pontos que eu devo enxergar numa boa contratação? Bom, a primeira questão pegando um gancho um pouco que você falou sobre essa questão da importância da assessoria jurídica, que uma grande falha é que a maioria dos síndicos só procura uma assessoria jurídica quando a bomba já estourou. Mas o papel da assessoria jurídica ele vai muito mais além do que um trabalho contencioso, que é como a gente chama, que é para resolver problemas. Né? O importante é que o condomínio ele tenha uma assessoria jurídica preventiva, para evitar que esses problemas ocorram, né? Porque, principalmente um síndico orgânico que ele desconhece muito da legislação, daquilo que pode, o que não pode, quais são as obrigações que o síndico tem. Por exemplo, da mesma forma que você contrata um administrador, porque você não tem conhecimento contábil, né? Então, é essencial você ter. Da mesma forma, você pode ter um síndico que ele não tem conhecimento jurídico, como também não tem conhecimento técnico, né? Por exemplo, a questão de ANBR 16280, que é uma norma que fala sobre questões de construções em condomínios, ela hoje já exige a presença ela transferiu muita responsabilidade para o síndico em relação à questão de estar fiscalizando obras, reformas, né, que tem autorização do síndico, e que esse muitas vezes não deve ter um conhecimento técnico, né, ali de engenharia para poder estar dizendo se aquela obra ela é possível, não possível, se vai alterar a estrutura, não vai. Então, ela hoje até está obrigando que exista um profissional que seja contratado para poder dar aquele parecer. Tem um ART, né, enfim. Da mesma forma, a assessoria jurídica. Né? Muitos desconhecem, tem leis que as pessoas até nem têm. Por exemplo, eu vou citar duas questões aqui que pouca gente sabe. Por exemplo, aquela questão do desquentulho. Certo? Às vezes a pessoa vai fazer, não, eu contratei aqui um profissional, aí qualquer... E se você não tiver uma empresa que tiver licença de operação pelo IDEMA, tiver certificado pelo IDEMA, o condomínio pode ser responsabilizado por crime ambiental, né? Então, por exemplo, aquelas caçambas de desquentulho, também tem que ter... a empresa ela tem que ter licença de operação, ela tem que estar certificada pelo IDEMA. Para quê? Para que o IDEMA
saiba onde é que está a destinação daquele resíduo, né? Então, muitas vezes o síndico não sabe disso. Uma coisa que eu coloco, que eu vedo na convenção, é que se possa utilizar o endereço do condomínio como endereço comercial do condomínio. Por quê? Porque isso gera taxa de localização para o condomínio. Cada endereço que é aberto em nome do condomínio gera uma taxa de localização. Né? Então, você tem que estar atento a essas questões que poucos síndicos têm conhecimento. E é muito importante, viu? Isso aí eu não tinha me atentado ainda a isso. E olha aí, pessoal, uma dica super importante para que você dê essa dica de novo aí. Eu quero ouvir de novo. Por exemplo, é importante você constar na sua convenção a proibição de que os condôminos de residenciais, né, de condomínios residenciais, eles possam utilizar o endereço do condomínio como um endereço comercial. Por quê? Porque isso gera taxa de localização da prefeitura. Gera mais custo para o condomínio. Mais custo para o condomínio, né? Outra questão também que muito se faz, é muito comum em condomínio, é a questão de, por exemplo, você utilizar funcionários do condomínio para serviço próprio, mesmo que não estejam em horário de serviço. Por quê? Porque isso pode gerar um vínculo trabalhista, né? Então, é importante o síndico ele ter respaldo jurídico. Esse respaldo jurídico, essas orientações para saber aquilo que ele pode e que ele não pode. Porque muitas vezes ele está cometendo uma infração que ele nem está se ligando, nem está sabendo que está cometendo aquela infração. Então, é importante, e assim, um advogado especialista, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tem muito advogado aventureiro e, assim, advogado condominialista, ele tem que saber de direito ambiental, tem que saber direito trabalhista, tem que saber de contrato, tem que saber sobre direito civil, não é só sobre condomínio, né? Porque chegam várias questões, tem que saber até de engenharia, por exemplo, os condomínios estão sofrendo muito por questões de AVCB, enfim, então é um universo que é muito complexo e que você precisa ter um profissional que realmente atue naquela área, né? Que seja especialista naquela área. Você também tem que ter um bom contrato, né? A prestação de serviço tem que estar bem amarrada discriminando o tipo de prestação de serviço que você vai oferecer, né, para que o síndico e o condomínio possa cobrar isso de você. Enfim, essas dicas que eu dou. E são dicas super importantes, porque o que eu mais enfatizo aqui no SigaMeCast é a participação dos moradores, né? Porque tudo reflete diretamente neles. Se o condomínio ele entra numa enrascada, vai ser feito taxa extra, quem vai pagar o preço sempre é o condomínio. Então, confie no gestor que está fazendo, no síndico, no gestor que está trabalhando dentro do seu condomínio. Trabalhe em conjunto, não adianta só você reclamar do que ele está fazendo se você não está acompanhando. Então, participe, cobre, acompanhe e, claro, sejam criteriosos em tudo que o condomínio vai contratar. Porque, principalmente na questão jurídica, a questão da administradora, a questão contábil, a questão jurídica são dois pontos muito importantes em que, se você não tiver uma boa atenção, um bom critério na contratação, o condomínio vai pagar caro pelos erros cometidos. A doutora Raíssa enfatizou, isso é muito importante, uma análise de contrato. Um prestador de serviço vai prestar como a caçamba de lixo. Vai prestar o serviço. Se você não faz uma boa análise de contrato e essa empresa faz o descarte desses entulhos, dessas árvores, enfim, de lugar errado, quem vai ser autuado, quem vai buscar, quem vai se responsabilizar é a empresa e principalmente o condomínio. É uma coisa em que deve se prestar muito bem atenção em quem está entrando para auxiliar e, claro, ser o seu braço direito, porque o jurídico é o braço direito do gestor, para que são duas vertentes super importantes, que é a administração, né, a administradora, e o jurídico, eles trabalham em conjunto, trabalham juntos, um auxiliando ao outro, e o trabalho do jurídico, gente, não se permita ser apenas em buraco. Tem um problema, contrata advogado. Não, tem uma assessoria jurídica. Porque muitas vezes se desconhece o que aquele descumprimento pode estar repercutindo. Né? Isso é bem mais barato. Exatamente. Porque, como já falei aqui, ele não tem conhecimento. Então, às vezes, ele nem sabe que está cometendo infração. Por exemplo, e essa é importante, essa questão do contrato que você bem mencionou. Por exemplo, contrato com terceirizadas. Né? Tem que ficar muito bem amarrado a responsabilidade dessas terceirizadas de portaria, enfim, que elas apresentem, no contrato a gente exige, faz constar uma cláusula que eles apresentem mensalmente a comprovação do
pagamento dos encargos sociais, que estão cumprindo, né, Os encargos sociais, estão cumprindo com a legislação trabalhista, por quê? A responsabilidade do condomínio ela é subsidiária. Se a empresa não honrou, quem vai pagar é o condomínio. Então, por exemplo, se você não estiver acompanhando a saúde financeira daquela empresa, se aquela empresa está descumprindo a legislação trabalhista, ela certamente vai repercutir para o condomínio. Outra questão que tem que ser analisada, quando vai se fazer obra em condomínio, principalmente obras que envolvem altura, você tem que exigir do condomínio o certificado de INR 35. As questões das fachadas, né? Você tem que ter certificação, é obrigatório você ter certificação, que aquele trabalhador ele tem certificado para trabalhar em altura. Você tem que exigir um seguro de vida daqueles trabalhadores. Você tem que exigir, se os trabalhadores eles forem orgânicos, tem que exigir a prova do vínculo e do pagamento dos encargos sociais ou a apresentação do contrato de trabalho. Porque toda essa não observância e essa falta de orientação, ela vai repercutir, se acontecer algum acidente de trabalho, ela vai repercutir para o condomínio. Diretamente. Então, daí a importância de você ter uma boa assessoria jurídica. Você mencionou aqui a questão de que algumas administradoras oferecem, né, serviço jurídico. Primeiro que é vedado, né? Você não pode oferecer, isso se caracteriza venda casada, e você não pode oferecer serviço conjunto. Mas o trabalho da assessoria jurídica que essas empresas oferecem, muitas vezes não é que o profissional não seja qualificado, mas é um contrato muito restrito, que ela está ali muito limitado, né? Então, muitas vezes ele não vai atender a demanda que o condomínio precisa, né? Muitas vezes você tem um profissional qualificado por trás, mas ele não poderia estar oferecendo, né, em conjunto com a administradora, mas muitas vezes aquele contrato ele não vai atender a realidade do condomínio. O condomínio precisa de ter uma assessoria jurídica mais próxima ao síndico e que contemple, abarque um maior serviço, né, para que o síndico possa trabalhar de forma segura, né, faça uma gestão eficiente e segura, né, que não tenha nenhuma repercussão penal ou trabalhista ou até mesmo financeira, um impacto financeiro para o condomínio. Perfeito. Para a gente poder encerrar, olhe para essa câmera aqui e diga para quem está nos acompanhando, dê uma dica de ouro. Com a dica mais importante. Você já falou, eu já entendi uma dica de ouro. Bom, a dica de ouro que eu digo contrate uma assessoria jurídica. Né? Tenha uma boa assessoria jurídica. O síndico, para ele ter uma gestão eficiente, ele precisa estar bem assessorado. Então, isso não se resume só à assessoria jurídica. Ele tem que ter uma boa administradora, né? Condomínios de maior porte, ele tem que ter um engenheiro, né? E ele tem que ter uma boa assessoria jurídica. Então, isso é um combo. Né? Isso é um combo. Assessoria jurídica, uma engenharia diagnóstica e uma boa administradora. E ele também conhecer bem a realidade do condomínio, né? Ele conhecer o regimento interno e a convenção, ele precisa ter a convenção bem atualizada para que possa auxiliar, para que ele possa tomar medidas, né, para proteger aquela coletividade. Né? Perfeito. Então, isso a convenção e o regimento interno, ele vai dar esse suporte para que ele possa, por exemplo, não adianta nada ele ver condomínios infringindo regras e não ter uma convenção, um regimento interno que lhe dê suporte para que ele possa tomar as medidas administrativas, né? E contrate uma boa assessoria jurídica especializada, uma boa administradora e um bom engenheiro. Para poder dar o suporte. Doutora Raíssa, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esse grande conhecimento, essas informações que são muito válidas para quem está nos acompanhando. Para mim mesmo, aprendi muito aqui nesse nosso bate-papo. Muito obrigado. E, claro, não deixe de deixar as suas redes sociais para que as pessoas lhe acompanhem e entendam melhor como é que funciona o seu trabalho e até mesmo contato para quem gostou e entendeu e quer fazer uma parceria, quer levar até o condomínio para que você passe mais conteúdo, tire mais dúvidas, deixe para esse pessoal o seu contato, suas redes sociais. Bom, primeiro eu agradeço, né, a oportunidade, né, de estar falando aqui, de poder estar agregando conhecimento, né, e minhas redes sociais é RG Advocacia e Consultoria, né, e meu telefone é 84 99144 1111.
Muito obrigado pela participação. Gente, hoje o programa ele foi encantador, com muito conteúdo, com muita informação válida, porque o mundo jurídico é um mundo muito complexo e que super necessário para quem vive o universo que é condomínio. E tudo sobre soluções, informações e dicas você só encontra aqui no Siga-me Cash. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, que é o sigame.condomínios, no YouTube, que é o Siga-me Cash. Não deixe lá de deixar seu comentário, porque todos os comentários em que você deixar vai ser rico para que a gente possa trazer suas dúvidas para cá, esclarecer tudo aqui na mesa e levar mais conteúdo para mais e mais pessoas. Então, não deixe de curtir, de compartilhar e nos acompanhar. Até a próxima.